Olá, na pauta do programa de hoje tem educação, liderança, logística, empreendedorismo e gestão de pessoas também. Quem vai falar sobre esse assunto é o professor e administrador Alexandre Caetano Pontes. O Alexandre é gerente de suprimentos da Bravo e na sua formação, no seu currículo, ele tem MBA em gestão empresarial. Seja bem-vindo ao programa, professor. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer te receber aqui. Nós vamos falar então sobre o primeiro tema que eu citei, que é a educação. Ainda está repercutindo muito essa questão do Enem, que nós tivemos uma grande quantidade de pessoas, mais de 500 mil pessoas, que zeraram a redação. Como é que você vê isso no sistema educacional brasileiro? O nosso sistema educacional tem passado por uma série de transformações mediante a essas questões governamentais. O Enem, apesar de tudo, ainda já tem alguns anos que está em prática, é uma nova modalidade, né? Mas é um desafio ainda para o governo encontrar uma fórmula na educação básica, né? Nós como professores, eu como professor universitário, percebemos uma certa deficiência na educação básica, principalmente quando a gente fala de matemática e português. Então, você está como professor universitário e vem as pessoas despreparadas, especialmente nessas duas áreas? Principalmente nessas duas disciplinas, esses dois conteúdos, né? Quando a gente aborda a questão de um texto com o aluno, de criar uma resenha, fazer uma dissertação, nós percebemos principalmente a pouca leitura, né, na formação desses jovens e também as questões de raciocínio lógico, questões relacionadas ao estudo da matemática. Vem também para o setor universitário, onde você milita, as pessoas de escola particular. A deficiência também é a mesma? A deficiência é muito grande, né? Principalmente aquilo que eu comentei e reforço. Temos que criar nos nossos jovens, desde os primeiros momentos da educação, tanto a base matemática, a base financeira, quanto o hábito da leitura, né? E sabemos que a questão da tecnologia tem afastado um pouco os livros, né? O impresso, o material impresso dos nossos jovens. Porque eles pegam geralmente só um resumo ali que está na internet. Na verdade, cria-se o hábito do tudo muito rápido, né? Do acesso rápido, da informação muito rápida, né? E precisa-se conhecer, né, na verdade, os textos um pouco mais profundamente. E essa responsabilidade, então, de melhorar essa educação básica que vem lá do início mesmo, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, é de quem? É do professor? Na verdade, tem que haver uma coparticipação maior aí entre a escola, né, que está com o professor, e a família que é responsável pelo jovem, né? Então, é um âmbito maior, onde tem que ser alinhado essas questões na sociedade e mudado essa rotina, que hoje nós estamos numa rotina, né? Num círculo vicioso. Então, precisa de um olhar mais crítico sobre essa questão da educação. Você acha que às vezes a família delega para a escola e a escola devolve para a família e aí o aluno fica ali meio que tranquilo na hora de produzir? Na verdade, ocorre um pouco dessas questões, né? A família joga responsabilidade para a escola abraça muitas das vezes essas questões, mas não consegue desenvolver muito bem, né? E fica como eu repito, esse círculo vicioso, né? Onde o maior prejudicado é o próprio aluno no seu desenvolvimento. Porque ele está na formação dele, na formação profissional, sai comprometida. Justamente, a formação profissional fica comprometida. E também a gente escuta muito assim, fazendo assim um comentário sem julgamento nenhum, que às vezes o professor fala assim, que ele ganha muito pouco e o trabalho do exercício da profissão exige muito dele, exige muita energia, exige muito conhecimento e ele é muito desafiado pelo aluno na sala de aula. Isso é verdade? É uma verdade, né? Tanto que a nossa educação, se a gente for avaliar a educação brasileira hoje, nós poderamos considerar que ela é uma educação em crise, né? Pegando os índices mundiais de avaliação, né, em relação ao sistema educacional,
em relação aos critérios seja na avaliação matemática, seja na avaliação português, na avaliação básica no modo geral, o índice brasileiro é um índice não bom, aliás, é um índice, vamos dizer, ruim. Então, o que acontece? Precisa realmente mudar esse sistema, né? E realmente investir em educação. E quando fala-se em investir em educação, não é só investir na escola, nós precisamos investir em estrutura, em infraestrutura, nós precisamos investir nos professores. Então, a questão salarial também é muito importante, porque às vezes o professor exerce mais de uma função. Então, reconhecer isso, reconhecer o ambiente, né? Valorizar a escola e valorizar o professor. E temos questões também que tem que ser comentada dentro do ambiente de trabalho, que é a violência que hoje tem ocorrido, né? Alunos desafiando professores, inclusive tá na imprensa aí várias questões de agressão também. Professor Alexandre, nós temos aí a presidente Dilma que está com um novo slogan, né, que ela chama Brasil Pátria Educadora. Será que isso vai funcionar? Será que vai investir? Ou será que é porque é um marketing ou sentiu a deficiência? Não, na verdade, o slogan ele é muito bonito, né? Aliás, o governo entendeu a necessidade nesse momento de investir na educação. Como num primeiro momento entendeu a necessidade de erradicar a fome no país, né? O grande desafio é o modo de como vai fazer isso. Mas recentemente, após o discurso da presidente, nós tivemos um corte, né, de verba para a área da educação. Exatamente. Né? Ela fez um discurso e depois veio o corte, né? Justamente. Então, como que vai ser conduzido esse processo, né? Porque nós vimos que o processo de erradicar a fome é um processo que tinha que ser feito no país, tinha que haver distribuição de renda, tinha. Mas, por exemplo, dar para as pessoas, em vez de, o famoso ditado, ensinar a pescar, é diferente. Porque se ela dá educação, se ela investe na pessoa e a pessoa vai buscar o que ela deseja, é uma situação. Mas quando você coloca uma política, na verdade, de assistencialismo, você compromete uma série de situações. Você tem uma experiência também muito forte, que é no sistema, na modalidade EAD, né, que é o ensino à distância. Como é que você vê isso aí, como benefício ou alguns até malefícios na formação das pessoas? Na verdade, a educação à distância, né, o ensino à distância, ou seja, o ensino fora da sala de aula, é uma metodologia bastante desenvolvida em outros países. No Brasil, é uma metodologia recente. Mas nós percebemos que com a dinâmica que a sociedade hoje adotou, com o modo de vida das pessoas, é um caminho sem volta. Na verdade, é um sistema muito interessante de estudo, onde o empenho do aluno determina o que ele vai alcançar. Porque muitas das vezes ele estuda ali sem o professor, ele estuda realmente sozinho. Então ele tem que ter muita força de vontade, ele tem que ter o dinamismo, ele tem que ter empenho e dedicação. E o ensino à distância não quer dizer que o aluno não tem que estudar todo dia. Ele precisa de uma dedicação diária aos estudos. Às vezes é até maior, né, do que aquela que é presencial, que ele vai lá e cumpre as horas, né, faz lá a chamada e tem um professor à disposição 100% durante aquele período. Com certeza, com certeza. Eu acho que o envolvimento do aluno, a dedicação dele é extremamente grande para que ele possa obter o sucesso. Bom lembrar que não há diferença entre os diplomas da educação à distância quanto da educação presencial, né? Então, hoje a educação à distância ela está consolidada no mercado. Todos são reconhecidos pelo MEC igualmente? Igualmente, todos os diplomas são reconhecidos, tanto da educação à distância quanto a presencial, são reconhecidos pelo MEC. Você é muito jovem, mas tem muita experiência na área educacional, né? Começou cedo, você tem uma consciência muito grande também nessa questão de dar uma boa formação para as pessoas. Você se considera um professor muito exigente? Eu me considero um professor exigente, né?
Tanto prova disso são os apelidos dos alunos, né? Quais são? Professor Capitão Nascimento, Nossa. Carrasco, então... São pesados, hein? São apelidos pesados, né? Mas aquilo que eu falo, essa dedicação também dentro de sala de aula que a gente tem como professor, os nossos colegas, a gente percebe isso de uma forma geral. Quando o gratificante é quando o aluno chega lá no final do curso dele e vem, né, te dá uma palavra de apoio, de elogio, professor, muito obrigado, né, você contribuiu com a minha formação. E além do mais, muitas das vezes, após terminar o curso, passam 1, 2 anos, o aluno, agora ex-aluno e companheiro de profissão, entra em contato com você e pede um aconselhamento sobre a pós-graduação. Então isso faz a gente dedicar ao trabalho, também empenhar, né, para que o resultado aconteça. Quer dizer que você quer ver bons profissionais, bons colegas, né? Quando é professor na área de administração, por exemplo. Com certeza, a gente trabalha, né, para ver bons profissionais e bons colegas. Infelizmente, hoje quem faz o curso de administração, né, é um curso com grande demanda de aluno, após talvez medicina, direito, mas a administração está entre um dos cursos mais procurados do país. Infelizmente o curso tem uma fama não muito interessante, que é formar auxiliares de administração, assistentes administrativos. E nós trabalhamos como professores muito pelo contrário, para formar gerentes, formar empreendedores, formar pessoas que vão montar a sua empresa, montar o seu negócio e contribuir para a nação. Você falou de algo aí super importante, que é a procura pelo curso. Ao contrário do que muita gente pensa, agora no Enem não foi a medicina que foi mais procurada, foi a administração. Olha que interessante. Primeiro foi a administração, segundo direito e em terceiro lugar está a medicina. Então as pessoas começaram já a ver o curso de administração de uma maneira diferente, né? A gestão, independente do negócio, Vacira, ela cabe em qualquer lugar. Né? Por exemplo, você é uma profissional da área de jornalismo. Num jornal você precisa ter gestão. Numa clínica você precisa ter gestão. Numa fazenda você precisa ter gestão. Num consultório médico você precisa ter gestão. Então a gestão é uma área que navega com as demais áreas, né? E a possibilidade de formação é muito ampla, né? Existem mais de 20, 30 possibilidades de atuação dentro da área de gestão. Exemplos mais atuais que estão aí dominando o cenário: a logística, a área financeira, a área de recursos humanos na gestão de pessoas, a área de tecnologia da informação, a área de suprimentos, de materiais. Então, são áreas que têm hoje destaque na gestão. Mas existem outras infinitas áreas, tanto que você, como administradora, sabe a gama de disciplinas que nós temos no curso. Ou seja, então o profissional ele tem uma formação genérica, ele tem uma formação humana interessante e posteriormente ele pode se dedicar a alguma área específica que despertou o interesse nele. Então é bem ampla, né? Tem uma dimensão muito grande onde o profissional pode atuar. Isso, às vezes, quando as pessoas querem falar em tom até pejorativo, mas fala assim: se você não sabe o que faz, faça administração. Na verdade, isso é um ganho, então, né? Isso é um ganho. Na verdade, foi aquilo que eu disse para você inicialmente, que o curso tem uma fama não muito legal, que é a questão de formar auxiliares e assistentes, né? Então, assim, faz qualquer coisa, faz administração, mas não é assim. Nós estamos vivendo um momento que a gestão é muito importante. Olha as dificuldades econômicas, as dificuldades de alinhar políticas econômicas com cenários reais da economia, inflação sob controle, não sob controle, meta de crescimento do país em baixa. Então, conjugar tudo isso faz parte do dinamismo da gestão. Entendeu? Então é desafiante. Por isso que nós, como professores, somos um pouco exigentes, porque nós nos preocupamos com o que o aluno vai encontrar após a formação acadêmica.
Bom, não tem muitos anos que eu também abri um espaço para outra carreira, né, que foi fazer administração, e eu tive a oportunidade e o privilégio de ser aluna do professor Alexandre. Mas eu quero ouvir de você, o que te tira do sério dentro da sala de aula? O que o aluno faz que tira você do sério? Não, o que me preocupa muito e me tira do sério com o aluno em sala de aula é o pouco interesse que eles apresentam. Alguns deles, infelizmente, ainda apresentam um pouco interesse. E eles tinham que usar aquele tempo ali para sugar os professores, né? Meus alunos, né, vão me ver aí, né, moçada? Eu tô lá, termina a aula, eu pergunto, moçada, dúvida, perguntas, questionamentos? Ou seja, muitas das vezes eles ficam em silêncio. Será que realmente entenderam o conteúdo? Então, um recado que eu mando para os alunos, de forma geral, não só para os meus. Moçada, dentro de sala de aula, suga o professor, tira tudo que vocês puderem dele, porque é o momento que vocês têm é ali, o momento de aprender é em sala de aula. Após a formação, vocês vão encarar um mercado, que é um mercado duro, é um mercado competitivo, é um mercado acirrado, né? Então, estar bem preparado para enfrentá-lo é de extrema importância. Tem um critério, né, de avaliação que é utilizado, claro, pelos professores, faz parte mesmo, que é a chamada em sala de aula. O que você acha disso? Isso ajuda na aprendizagem ou não? É só para cumprir mesmo? Na verdade, Vacira, a chamada eu considero como um critério muito forte também dentro da sala de aula. Ela tem que ser válida, porque o que acontece? Nós temos dentro das nossas práticas de gestão dentro da sala de aula a frequência, né? E você tem que pontuar isso em relação ao aprendizado do aluno, porque o aluno, por mais que ele seja autodidata, ele seja estudioso, ele precisa estar presente na aula, porque dentro da sala de aula surgem várias atividades, surgem várias discussões. Então ele precisa estar ali. Então eu considero que a presença, inclusive, é um fator muito importante, né? Porque quando o aluno ele se matriculou num curso, ele se propôs a fazer aquilo ali, naquele tempo ele tem que estar lá. Agora nós vamos passar para um outro tema que é empreendedorismo, né? Que é uma palavra assim que caiu no gosto popular, saiu até só dos planos de negócio, do plano de gestão e entrou por várias áreas dos saberes, né? Com certeza. E quais as características que você considera principais num empreendedor? A primeira característica que um empreendedor tem as características do empreendedor, elas são muito, às vezes, empíricas, né? Elas são muito empíricas, né? Então, a vontade, o entusiasmo, o brilho no olhar, né? Quando você conversa com uma pessoa e ouve, escuta, né, ela falar de gestão, então você precisa estar muito atento a isso, no brilho da pessoa, no olhar, na vontade. Isso é muito importante. Mas uma das características indispensáveis para o empreendedor é o conhecimento. Conhecimento da área que ele quer atuar? Tanto o conhecimento da área que ele quer atuar, como do conhecimento geral. Por isso que a formação do administrador é importante, porque é uma formação universal. É uma formação genérica. Então, além dele ter que ter essa formação, depois ele precisa conhecer o ramo de atividade que ele vai enfrentar, seja na área alimentícia, seja na área de transporte, seja na área do comércio em geral, de uma forma geral. Professor Alexandre, o que é ser empreendedor? Tem gente que fala assim, ele é um lunático, é um aventureiro, é um sonhador, é um filósofo. O empreendedor, ele vê algumas coisas que, vamos colocar assim, um não empreendedor não consegue visualizar, né? Nós temos empreendedores históricos, né? Desde do início da administração com Henry Ford. E esses empreendedores vêm se multiplicando, né? Um dos empreendedores mais modernos que nós temos chama-se Bill Gates, né? Com a Microsoft. Você vê a janelinha dele, o Windows dele já está indo para a 10ª versão. E ele começou numa garagem da casa do pai. O empreendedor é isso, ele consegue visualizar,
ele consegue transformar as suas ideias em acontecimentos, em fatos reais. Mas ele corre risco. É um risco calculado ou não? Ele tem que arriscar mesmo. Na verdade, ele corre muitos riscos, né? Ele tem, por isso que eu estou colocando para você que o conhecimento também é muito importante, né? Uma ferramenta do empreendedor aí que nós conhecemos, bastante usada e que possibilita você diminuir esse risco, porque você coloca no papel antes de ir para a prática, é o próprio plano de negócio. Então, hoje o empreendedor ele tem muito mais informação. Se você me falar do empreendedor de alguns anos atrás, ele corria mais risco. Mas hoje o empreendedor, inclusive, o risco dele é melhor calculado, é melhor analisado. Bom, ele tem que ter uma visão, mas é possível desenvolver técnica para ser empreendedor? Ou não? Ele já nasce assim, pronto e... Na verdade, técnica para ser empreendedor, não existe uma técnica para ser empreendedor, né? Mas também é aquilo, a pessoa também não nasce com aquilo lá, como eles dizem, na veia, não nasce com aquilo lá no sangue. Na verdade, os caminhos que a pessoa vai passando ao longo da vida, as experiências que ela vai adquirindo e o muito importante, as oportunidades que se encontram para ela, que vai definindo o perfil empreendedor e o perfil não empreendedor. Então, daí, aproveitar bem o tempo em todos os momentos para ir acumulando conhecimento. Eu falo o seguinte, a pessoa tem que ter uma filosofia, pelo menos eu me coloco dessa forma. Tudo que for fazer, faça da melhor maneira possível. O que você for fazer, o que é que seja, se você for ser um confeiteiro, faça os melhores doces do mundo. Se você for ser um médico cirurgião, faça a melhor cirurgia do mundo. Se você for ser um professor, tente dar a melhor aula do mundo. Tente passar tudo que você conhece. Então, assim, eu trago comigo o seguinte, inclusive meu pai me disse isso, na época que eu escolhi fazer a gestão. Meu filho, o que você for fazer, faça bem feito, que o sucesso vem. Eu acompanho que você mantém sempre atualizado, sempre lendo sobre as coisas que acontecem no mundo, mas também saber o que está acontecendo dentro da própria cidade, né, da própria comunidade. Certo. O que você costuma ler? Evacira, para você ter uma ideia, hoje eu leio basicamente sobre tudo. Mas lá no meu mundinho, né, eu assino, para você ter ideia, 4 revistas básicas. Né? Eu assino uma revista de logística, que é a minha área de atuação, é onde eu dou aula, é sobre o que eu falo. Então, é uma leitura básica para mim ler a revista de logística. Uma outra revista, para que você tenha uma ideia que eu leia, é a revista Exame, para ter um conhecimento geral do que está acontecendo no país, o que está acontecendo no mundo dos negócios. Uma terceira leitura que eu faço é sobre a Você S.A., né? É uma revista motivacional, é uma revista que traz o mundo das pessoas, o que acontece no ambiente motivacional das organizações, em termos de ações, eu faço dessa forma. Uma quarta revista que eu leio é a HSM, já que é uma revista mais especializada na gestão, é uma revista que tem opiniões internacionais, né? Traz os gurus da administração, então é uma revista mais elaborada. Sem falar no acesso à internet diário, tanto no Jornal da Cidade, quanto folheando a Folha de São Paulo, ou seja, de uma forma geral. A gente tem que ter a ciência do seguinte, a informação está muito rápida. Se você quiser pegar tudo, você não consegue. Então você tem que tentar falar, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E além de tudo, dou um conselho para os administradores, aí, não só para os administradores, leiam também algo fora da sua área, para que você tenha um conhecimento também abrangente. Bom, é bacana isso aí, porque fora da área, além do conhecimento, é o que eu ia te perguntar, a gente precisa de alguns recursos que retiram a gente daquele dia a dia, né? Justamente. E talvez uma leitura, tem gente que vai praticar um esporte ou vai... Não, assim, hoje, cuidar da saúde é muito importante, então o esporte tem que ser feito. Mas eu falo assim, em termos do conhecimento que a gente está discutindo, uma leitura fora da sua área de atuação. Vai pegar um best-seller. Vai ler um best-seller, vai ler um romance, vai ler uma revista de outra área de negócio, ou seja, para que você
consiga agregar também dentro da sua área. É aquilo que nós falamos. Se você ficar no problema, às vezes você não acha a solução. É preciso sair um pouco da caixa. Interessante. Para que você tenha um olhar mais abrangente. Você falou em logística aí, que está dentro também de uma das suas áreas profissionais, né? O que vem a ser a logística mesmo? Quando a gente pensa em logística, a gente pensa assim no transporte, essa logística do transporte, tanto urbano como interestadual. O que é a logística em si? Na verdade, Vacira, a logística ainda, né, é uma atividade que tem seu início lá nas guerras, né, o histórico da logística, se a gente for pegar o estudo, ele traz as origens lá das guerras, mas no mundo empresarial é um conteúdo novo, né? Então a logística hoje é uma ferramenta estratégica de diferencial competitivo, porque ela aborda o quê? Níveis de serviços. Como que é feito? Como é que é desenhado esses níveis de serviço? O que acontece? Então, por exemplo, como eu estava te falando, ainda se confunde a logística com o transporte. Mas a logística, para você ter ideia, ela é formada por 9 atividades, né? Então, quer dizer, não é só transporte. Transporte é uma das atividades da logística, mas é confundido por quê? Por exemplo, o maior custo dentro da logística está relacionado ao transporte. Né? No Brasil, nós usamos o maior modal utilizado é o rodoviário. E o custo desse modal é um custo elevado. Custo com caminhões, custo com estrada. Dentro dos caminhões tem a parte da manutenção, que é muito complexa. Imagina um equipamento daquele tamanho, tantos de item que usa. Então, a logística é tudo isso. E o que está alinhado a essa logística são justamente a gestão de materiais, estoque, planejamento, produção. E dentro... Aí já fluindo pela própria logística, nós temos aí sim a armazenagem, a distribuição, as embalagens, processamento de pedidos, compras. Então a atividade de logística é todo esse segmento, né? Ou seja, 9 atividades formando a logística. Ela é pensada quase que de uma maneira científica, né, para dar bom resultado. Com certeza. Hoje, né, como eu disse para você, porque é um diferencial competitivo. Porque você tem a oportunidade de tratar serviço. Então é a sua missão, né? O produto certo, no local certo, no tempo certo, justamente, pelo menor custo possível. Então a logística vai agregar o quê? Redução de custo e qualidade no nível de serviço. Consequentemente, você tem a possibilidade de trazer rentabilidade para os negócios. Bom, liderança. E aí, professor Alexandre, quais os principais tipos de liderança que nós temos? A liderança, nós temos milhares de tipos de liderança, né? Aí você fez aquela pergunta para mim do empreendedorismo. A liderança, você aprende ou você nasce com ela? Liderança, nós vimos que isso, há possibilidades das duas opções. Lá, a possibilidade das duas opções. Você pode lapidar, então, para ser um líder? Pode lapidar. Porque a liderança, ela não está no cargo da pessoa. Muito pelo contrário, ela já está na parte motivacional, naquela parte que nós chamamos de parte psicológica. Né? Hoje um líder não é aquele que está relacionado às rotinas operacionais propriamente dito. O líder é aquele que motiva a equipe, que conduz a equipe a bons resultados, que, como se diz no ditado das organizações do dia a dia, fazem as coisas acontecerem. Que transita bem ali em todos os setores, todos os departamentos? Consegue fazer com que as coisas aconteçam, ou seja, gera resultado, tem uma equipe motivada. Então, na verdade, liderança hoje é gestão de pessoas. Mas além desse comportamento adequado, aí bem posicionado, como você está falando, frente às pessoas, ele precisa ter algum conhecimento técnico, né? Associado a isso, né? Na verdade, ele precisa ter o conhecimento, por exemplo, ele precisa conhecer de gestão de pessoas. Por exemplo, 2 conteúdos, meninos, alunos desse Brasil, importantíssimo dentro do curso, que quando a gente está lá no início, somos jovens, não damos a devida, não vou nem falar importância, mas precisamos estudar muito eles, é a sociologia e a filosofia. Né? A sociologia estuda o comportamento do homem no ambiente organizacional. E isso está relacionado intimamente com as questões de liderança, né? A filosofia estuda os comportamentos humanos, né? As possibilidades, né? De raciocínio. Então, isso é conhecimento, né? Então, dentro do próprio curso de gestão,
existem as disciplinas de desenvolvimento de liderança, seja ela gestão de pessoas, seja ela psicologia, seja ela filosofia, seja ela sociologia, tudo isso. Dentro dessa ênfase acadêmica, a gente tem lá, por exemplo, liderança democrática, liderança autocrática. Isso se aplica para cada tipo de empresa? Não, na verdade são os perfis do líder, né? O líder carrasco, o líder carismático. Que seus alunos acham você. Os meus alunos dentro de sala de aula me acham um líder carrasco. Né? Fora de sala de aula e o líder amigo, né? Me chama para beber, né? É mais ou menos por aí. Então, esse perfil de liderança, ele também existe em várias esferas, né? Aí as organizações também, cada organização tem vários tipos de líderes, né? E eles são importantes dentro do ambiente organizacional, né? Eles são importantes dentro do ambiente organizacional. Mas de que forma? Mas cada dia que se passa, tem se percebido que aquela liderança imposta, aquela liderança autocrática, aquela liderança meio que determinada, tem perdido espaço, principalmente porque atinge diretamente o resultado das organizações. Dá para você citar, assim, no Brasil, uma liderança que você considera um exemplo? Uma liderança empresarial que nós temos como exemplo e perdemos, Antônio Hermílio de Moraes. É um líder, né? Construiu um império. Né? Nós temos o grupo Gerdau também, né? Com o seu líder. Isso empresários. Por exemplo, na área de esporte, nós tivemos um grande líder, né? São perfis diferentes, você está vendo? Empresarial, agora no esporte. Ayrton Senna, né? Fantástico. Aquela questão dele de terminar a corrida e pegar a bandeira brasileira, até arrepia a gente. Né? Querendo ou não, pode ser não vamos julgar o tipo de exemplo, mas nós tivemos um presidente, o Luiz Inácio Lula, é um líder. Foi um líder, né, dentro de uma nação. Então tivemos vários tipos de líder, né? Nós temos aí mulheres também dentro da liderança, a própria irmã do Ayrton, a Viviane, dentro do Instituto Ayrton Senna, é uma líder de extrema competência, de extrema sensibilidade, um carisma, né, fazendo um trabalho social digno dentro da área de educação. Bom, nós encerramos o programa, acabou o tempo, professor Alexandre. Já está muito interessante realmente, mas a gente já reserva uma pauta para uma próxima oportunidade e quero te agradecer imensamente, agradecer muito mesmo por você estar aqui no programa Movimento conosco. Para mim foi um prazer imenso, né? Você sabe, não é segredo para ninguém. Eu tenho uma admiração por você muito grande, pela sua pessoa, né? Passamos momentos juntos, a sua superação, a sua vontade. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por você. Você é uma pessoa especial dentro da minha vida e eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui e me colocar à disposição para novas oportunidades. Muito obrigada, eu até emociono, né? Digo até emocionada, mas eu quero agradecer demais a sua companhia, tá? E conto com ela permanentemente e até breve.